Por volta de 2006, eu estava dirigindo caminhões de plataforma em áreas rurais do Tennessee. Minha memória não é das melhores, mas acredito que foi entre Memphis e Nashville. Era necessário usar lonas. Então amarrei tudo, cobri a carga com a lona e parti do ponto de coleta. 5 milhas estrada afora, em meio a uma região isolada cercada por bosques e seguindo por uma estrada de 2 faixas, percebi que a lona começou a se soltar com o vento. Encontrei um acostamento largo e parei para arrumar. Foi quando percebi que tinha feito um trabalho ruim ao cobrir a carga e decidi refazer tudo ali mesmo, à beira da estrada. Desfiz todos os elásticos, retirei as lonas, enrolei-as novamente, subi na carga e comecei a desenrolar as lonas mais uma vez. Foi então que vi um homem caminhando pela mesma calçada que eu, em direção ao meu caminhão. Não pensei muito a respeito, só fiquei de olho nele, considerando que eu estava em um lugar bastante isolado e continuei o que estava fazendo. Quando já estava reposicionando as lonas e me preparando para descer e prender os elásticos, o homem estava perto o suficiente para que eu começasse a prestar mais atenção nele do que na lona. Peguei minha barra de catraca e a coloquei no trailer onde estava trabalhando por precaução. É uma barra de metal sólido de cerca de 1,5 metros de comprimento, afunilada em uma ponta e oca na outra, usada para apertar cintas e correntes. Quando o cara se aproximou, a primeira coisa que notei foi o cabelo dele, parecido com um mullet, mas muito irregular. Depois, foram os olhos que me chamaram a atenção. Eram claros, não parecia estar bêbado ou drogado, mas algo nele me fazia pensar que não estava tudo certo. Suas roupas estavam sujas e mal cuidadas, com tênis brancos encardidos. Lembro-me que um dos sapatos estava sem cadarço e a língua estava visivelmente deslocada. Ele parou ao meu lado, esperou até que eu o notasse e simplesmente disse: "Tenho uma longa caminhada pela frente." Respondi algo como: "Pois é, cara, estamos no meio do nada", deixando claro que não poderia dar uma carona. Ele acenou com a cabeça, continuou caminhando. Parou perto da porta do motorista do meu caminhão, voltou até mim e repetiu: "Tenho uma longa caminhada pela frente." Expliquei então que não poderia dar uma carona por questões de seguro. Pedi desculpas por não poder ajudá-lo e ele pareceu aceitar isso, virando-se para ir embora. Esperei ele se afastar um pouco e voltei a trabalhar na lona. Continuei de olho nele e se afastava, e, ao colocar o último elástico, olhei para ver onde ele estava e notei que havia virado e estava voltando em minha direção, agora a uns 90 metros de distância da frente do meu caminhão, e parecia estar falando ao celular, com a mão no rosto e a boca se movendo, a outra mão gesticulando como se estivesse discutindo com alguém. Terminei com os elásticos, peguei minha barra de catraca e subi no caminhão quando ele estava a uns 9 metros de distância. Assim que entrei na cabine, tranquei as portas e coloquei a barra de catraca no banco do passageiro por precaução. Olhei para o homem e percebi que ele não estava falando ao telefone, estava falando com a mão. Isso me deixou nervoso, pois não parecia uma conversa amigável, mas parecia um debate acalorado. Liguei o caminhão, engatei a marcha e saí sem olhar para o trânsito. Ao passar por ele, ele apenas me olhava, ainda com a mão no rosto, com uma expressão estranha. Me deu arrepios. Quando engatei a 5ª ou 6ª marcha e olhei pelo retrovisor, ele já havia desaparecido. Eu e meu namorado moramos sozinhos e ambos temos horários de trabalho incomuns. Ele sai para o trabalho por volta das 10 horas da noite e eu saio por volta das 4 da manhã. Começou a esfriar lá fora e eu dirijo um Honda de 30 anos,
Então demora um pouco para esquentar. Uma manhã saí por volta das 3:30 para ligar meu carro, para que ele estivesse aquecido quando eu fosse sair para o trabalho. Quando saí para ligar meu carro, não havia mais ninguém na rua e nenhum outro carro que eu pudesse ver, além dos que estavam estacionados nas entradas dos meus vizinhos. Não havia nenhum carro estacionado na frente da minha casa. Então, às 4 horas, era hora de eu sair. Peguei todas as minhas coisas e estava caminhando até o meu carro, quando ouvi um homem gritar: "Ei!" Ignorei, porque, obviamente, eram 4 da manhã, estava escuro lá fora e eu sou uma mulher. Notei que o carro dele estava estacionado diretamente na frente da minha casa, o que já me pareceu estranho. Então ele gritou: "Ei!" novamente, um pouco mais alto desta vez. Ainda assim, me recusei a olhar naquela direção e fingi que não o ouvi. Ele continuou gritando várias vezes: "Ei, você pode me dar uma chupeta?", pedindo para eu ajudar a dar partida no carro dele. Ele ficava cada vez mais alto a cada vez e parecia começar a ficar frustrado. Neste ponto, tudo o que eu pensava era que esse cara não estava ali 15 minutos atrás. Como ele chegou e o carro dele morreu bem na frente da minha casa, tudo em 15 minutos. De qualquer forma, continuei fingindo que não o ouvi. Entrei no meu carro, travei as portas imediatamente e fui embora. Enquanto dirigia, mantive meus olhos nos retrovisores e quando estava a cerca de 1,5 quarteirão de distância, vi o carro dele ligar e ele saiu dirigindo perfeitamente bem. Não parecia que ele precisava de uma chupeta, afinal. Então por que ele estava me pedindo ajuda se o carro dele podia ligar bem? O que teria acontecido se eu realmente tivesse tentado ajudar? Posso estar exagerando, mas para mim toda a situação pareceu suspeita. Minha avó sempre disse que um homem nunca pediria ajuda a uma mulher, especialmente com um carro. E meu namorado disse uma vez que nem se aproximaria de uma mulher à noite, só pelo simples fato de que isso poderia deixá-la desconfortável. Contei a ele o que aconteceu e ele também achou estranho. Não sei se poderia ter sido uma tática de tráfico, sequestro, etc. Mas foi definitivamente estranho. Um dos meus amigos brincou que alguém poderia estar vigiando minha casa. E sei que eles estavam tentando ser engraçados e aliviar o clima, mas é definitivamente meio assustador quando você tem uma experiência assim. Especialmente porque, se alguém estivesse vigiando minha casa, saberiam que eu ficava completamente sozinha por algumas horas à noite. Algum palpite? Ainda estou tentando entender isso e descobrir se estou exagerando ou não. Isso foi há apenas algumas noites e, honestamente, tenho ficado meio assustada ao sair para o meu carro ou apenas estar sozinha em casa. Trabalhava como enfermeira em uma ala mais antiga de um grande hospital. Estávamos bem afastados do prédio principal do hospital e não havia muito ao nosso redor, exceto um estacionamento, algumas árvores e um prédio administrativo logo adiante. Estava no plantão da noite quando isso aconteceu. Geralmente havia poucos funcionários durante a noite, 2 enfermeiros formados e 3 ou 4 auxiliares de enfermagem. Tínhamos uma paciente com distúrbio alimentar na ala naquele momento e ela precisava de observação constante para garantir que não estivesse se exercitando secretamente ou provocando vômito. À noite, geralmente esperávamos até que ela adormecesse e então posicionávamos um membro da equipe logo fora do dormitório que ela compartilhava com outras 3 pacientes, para que elas tivessem um pouco mais de privacidade para dormir. Nossa ala tinha um formato de T, com um corredor masculino e um feminino em cada extremidade,
e a estação de enfermagem no centro. Todos nós ficávamos no centro do cruzamento do T para que pudéssemos ver e ouvir pelos corredores, e tínhamos um membro da equipe sentado do lado de fora do dormitório feminino, no final do corredor feminino. A cadeira em que o membro da equipe se sentava ficava de costas para a porta corta-fogo, no final do corredor, voltada para nós. E todos nós revezávamos ali durante a noite. Era uma noite relativamente tranquila, com todos os pacientes dormindo bem, o que era raro. Geralmente tínhamos conversas sussurradas nos corredores entre nós para nos manter acordados. Em uma ocasião eu estava sentada na observação, conversando com uma colega, quando ela olhou por cima do meu ombro, confusa. Perguntei o que havia de errado, e ela disse que pensou ter visto algo se movendo do outro lado da porta corta-fogo. Havia uma pequena janela redonda na porta, que dava para as árvores e os caminhos que levavam até os contêineres de lixo nos fundos da ala. Disse a ela para parar de me assustar, e rimos sobre isso, relembrando da última vez em que coisas assim aconteceram, quando ela olhou novamente, assustada. Ela estava certa de que algo se movia além do vidro e me desafiou a levantar e olhar para fora. Estava no meio de recusar seu pedido de maneira não muito educada, quando ouvi um baque na porta corta-fogo atrás de mim, como se alguém a tivesse chutado. Congelei e nós trocamos olhares de horror, justo quando houve uma batida muito suave na porta. Não é preciso dizer que ficamos apavoradas. Saltei da cadeira e ela veio correndo em minha direção, ambas cheias de risos nervosos. Demorou um pouco até que nos convencêssemos a ir até lá e olhar pela janela. Não havia nada lá fora. A noite seguiu e continuamos a brincar e especular sobre o que tínhamos visto e ouvido. Ela trouxe uma cadeira para sentar ao meu lado, fora do dormitório, e eu insisti que não olharia pela janela pelo resto da noite. Algumas horas depois, outra pessoa estava na observação, e eu estava conversando no meio do cruzamento com outra enfermeira. Uma de nossas colegas saiu do escritório no cruzamento, olhou para o corredor e arfou. Ela apontou para a porta corta-fogo e disse que tinha certeza de que acabara de ver um rosto pálido espiando pela janela antes de desaparecer. Uma nova rodada de especulações começou enquanto teorizávamos sobre o que poderia ser, quando a porta do dormitório feminino se abriu bruscamente e uma paciente saiu cambaleando pelo corredor, passando pela auxiliar de enfermagem na observação e vindo direto em nossa direção. Ela parecia aterrorizada e meio adormecida, então assumimos que estava sonâmbula. Conseguimos alcançá-la quando ela chegou até nós, no cruzamento, e começamos a tentar acalmá-la, mas ela continuava tentando passar por nossas mãos, murmurando com uma voz assustada: "Tem alguém ali, tem alguém ali." Tentamos interagir com ela, mas ela estava ou muito adormecida ou muito grogue. Eventualmente conseguimos acalmá-la e a escoltamos de volta ao dormitório, mas quando chegou à sua cama, ela parou novamente e perguntou se a enfermeira teria que ficar de pé ao lado dela a noite toda. Seguramos que ninguém ficaria de pé ao lado dela a noite toda, e ela pareceu confusa, mas nos permitiu acomodá-la na cama, onde ela adormeceu imediatamente. Nossa adrenalina estava a 1000 por hora naquele ponto, e as coisas não melhoraram quando a torneira assombrada começou a dar problema novamente, ligando sozinha no banheiro amaldiçoado. Ficamos tão assustados que uma das enfermeiras se recusou a andar pela ala sozinha, enquanto outras permaneciam céticas sobre tudo isso. Talvez uma semana depois estávamos de plantão novamente. Tínhamos a mesma configuração, com um membro da equipe sentado sozinho na observação e o restante de nós no meio do corredor. Uma auxiliar de enfermagem, que não estava lá na primeira noite, saiu do escritório atrás de nós e gritou: "Quem é aquela?" Ela falou alto o suficiente para nos fazer saltar,
e olhamos para o corredor, na direção onde ela apontava, para a porta corta-fogo e a pobre colega pálida e assustada sentada na frente dela. A auxiliar de enfermagem então explicou que, quando saiu do escritório, olhou para a porta corta-fogo e pensou ter visto algo branco brilhando. Quando olhou novamente, percebeu que era o rosto pálido de uma mulher loira pressionado contra a janela. A auxiliar disse que, depois que ela gritou, o rosto desapareceu como se a pessoa tivesse caído. Todos nós fomos juntos espiar e, claro, não havia nada lá. Liguei para o gerente do local, pois sempre havia um gerente de plantão à noite para lidar com quaisquer problemas grandes, e sugeri que poderia haver uma pessoa andando ao redor do prédio e olhando pelas janelas. Ela não pareceu muito preocupada com a história e apenas sugeriu que nenhum funcionário saísse do prédio até de manhã. Claro, um encontro paranormal não é a única explicação para isso. Uma pessoa viva e respirando andando por aí e espiando pelas nossas janelas já era assustador o suficiente, especialmente considerando que aquela porta corta-fogo não tinha trava e muitas vezes era aberta pelo vento. Outra semana ou mais se passou e diferentes funcionários trabalhavam em turnos variados. Contei a uma das enfermeiras todas as histórias do que havia acontecido conosco no plantão, e ela ficou aterrorizada, dizendo que sempre sentia uma sensação estranha na ala à noite. Mais tarde naquela noite, um membro da equipe de outra ala veio pegar emprestado algo. Ele trabalhava no hospital há quase 30 anos e havia estado em todas as alas em algum momento. A enfermeira com quem eu estava trabalhando contou a ele que estava assustada e perguntou se ele já havia experimentado algum fenômeno paranormal na ala. Ele pareceu divertido e perguntou como assim. Ela contou sobre a torneira que ligava e desligava sozinha e a paciente que afirmava haver espíritos nos espelhos. Ele pareceu cético e desconsiderou, mas concordou que aquilo era novidade para ele. Então, disse que nunca havia tido nenhuma experiência paranormal ou estranha na ala, mas mencionou que muitos funcionários ao longo dos anos haviam reclamado de coisas assustadoras sempre acontecendo no dormitório feminino no final do corredor. Trabalhei em um Walmart, um dos vários na cidade onde cresci, mas esse era, de longe, o maior. Também era o mais acessível, pois várias avenidas importantes passavam bem ao lado. Por conta disso, atuando como caixa, você acabava encontrando todo tipo de pessoa em diferentes momentos da vida. A maioria era gente boa, mas de vez em quando aparecia alguém que te fazia questionar muita coisa. Numa noite, acabei trabalhando até mais tarde do que o usual, porque a previsão era de neve e as aulas haviam sido canceladas. Não me importei, estava precisando das horas extras. O movimento estava fraco, pois a correria típica antes de uma tempestade de neve já havia acontecido, e agora as pessoas estavam em casa, aguardando o início da tempestade. Estava no caixa rápido quando finalmente um cliente se aproximou. Ele tinha poucos itens, mas o primeiro sinal de alerta foi a maneira como ele os colocou no balcão. Em geral, com poucas coisas você coloca tudo de uma vez, certo? Ele, porém, me entregava item por item, fazendo questão de tocar meus dedos ao passá-los. Depois de registrar e embalar suas compras, informei o total. E ele me pagou todo em notas de 1 e moedas, o que exigiu que eu contasse o dinheiro, demorando um pouco mais do que se fosse uma transação no cartão. Enquanto contava, ele tentava puxar conversa, dizendo que estava voltando de uma balada, justificando as notas de 1. Pela quantidade de metanfetamina que aparentava consumir regularmente, podia imaginar o tipo de lugar. Contou que todas as meninas tinham recusado sair com ele, então agora iria para casa sozinho.
comer um sanduíche. Eu fiz um som de simpatia, terminei de contar e tentei entregar seu troco e o recibo, mas ele não fez menção de pegá-los, continuando a conversa, comentando como os sanduíches são melhores acompanhados. Ficando nervosa, fiz um comentário sobre ser menor de idade, pois pelo jeito como ele me olhava, estava claro que estava me incluindo em suas insinuações. Ele então se inclinou sobre o caixa, passou a língua pelos dentes sujos e disse: "Bem, querida, isso não importa, a menos que alguém conte." Por um segundo fiquei parada, chocada. Então coloquei suas coisas na esteira, desliguei minha luz e fui procurar um gerente. Tive sorte de ter a gerente protetora trabalhando naquela noite, então sabia que ela me apoiaria ao descobrir o que aconteceu. Era uma noite avançada na rodovia estadual de Nova York, e eu acelerava por um longo trecho em descida, que parecia se estender por milhas e milhas. Justamente quando a estrada começava a subir, os faróis do carro iluminaram um enorme cervo com galhadas imponentes, parado bem no meio da faixa da direita, a mesma em que eu estava. Por estar com os faróis baixos, só consegui vê-lo quando estava quase em cima do animal. Houve um breve momento de quase paz, já que por um bom tempo eu vinha temendo um acidente em alta velocidade com um cervo. Tendo vivido na cidade a vida toda, só tinha tirado minha carteira de motorista alguns anos antes, quando meu marido comprou uma casa de campo. Eu definitivamente não estava acostumada a dirigir, e a possibilidade de eventualmente colidir com um cervo parecia inevitável, já que praticamente todo mundo que conhecia naquela região já havia passado por isso alguma vez. Prefiro viajar sozinha pela rodovia, longe dos grupos de carros que se formam. Sabia que alguns caminhões e 3 ou 4 carros estavam agrupados a alguns quilômetros atrás de mim, mas não havia ninguém por perto. Não sei se isso influenciou meu julgamento no que aconteceu a seguir. De repente, pareceram surgir 2 telas translúcidas muito tênues, com o que pareciam ser pictogramas desenhados com um giz branco, como pinturas rupestres. Uma estava à frente do para-brisa, e eu sentia que a outra estava ligada de alguma forma ao meu cotovelo esquerdo, embora não conseguisse vê-la direito. Antes que pudesse processar o absurdo da situação, a tela ao meu lado esquerdo puxou meu cotovelo violentamente, fazendo-me girar o volante para a esquerda com a mesma intensidade, e então empurrou meu cotovelo e, consequentemente, o volante com igual força para a direita, a cerca de 85 milhas por hora. Não acho que tive tempo de frear. De repente, meu carro estava deslizando de lado em câmera lenta e eu estava virando para encarar o cervo. Por um instante, vi o que parecia ser um vislumbre de medo no olhar do animal mais próximo de mim. Então, as coisas aceleraram. Eu estava passando pelo cervo e, do nada, penas prateadas voavam ao redor do carro, caindo lentamente e brilhando como vagalumes. Pareceu que o tempo parou enquanto eu observava as luzes, e então, de repente, eu estava de volta à minha faixa, dirigindo pela estrada como se nada tivesse acontecido. As penas prateadas e as telas haviam desaparecido e eu continuava a 85 milhas por hora. Estava convencida de que pelo menos tinha raspado no cervo dada a proximidade, mas não senti nem ouvi nada. Olhei pelo retrovisor, mas não consegui ver o cervo. Via os faróis dos carros e caminhões atrás de mim e me perguntei se eles teriam visto minha traseira derrapar. Esperava que sim, pois isso poderia fazê-los reduzir a velocidade, já que atropelar um cervo daquele tamanho poderia causar um acidente. Decidi que era melhor parar na próxima estação de descanso, a cerca de 5 milhas dali, para verificar se havia danos no carro. Estava absolutamente certa de que não poderia ter escapado de atingir aquele cervo.
Era o carro do meu marido, e eu queria prepará-lo para qualquer má notícia. Cheguei ao estacionamento da estação de descanso e parei o carro diretamente sob uma daquelas grandes luzes. Quando saí do carro, estava tremendo e quase caí de joelhos, como se eles fossem feitos de canudos flexíveis. Reuni minhas forças e inspecionei o carro em busca de danos, mas não havia nenhum. Ficou claro que não poderia ter havido nenhum servo. O que tinha sido aquela experiência surreal? Nunca tinha passado por nada parecido. Será que eu estava ficando louca? Comecei a chorar e me apoiei no capô do carro por um momento para me recompor. Foi então que um sedã parou bruscamente ao meu lado, sob a luz. Dei uma olhada e depois olhei novamente, levantando-me do capô do carro, como se tivesse sido puxada por uma corda. O carro, que talvez um dia tivesse sido branco, parecia ter passado por uma lavagem de sangue. Estava coberto de sangue e vísceras. Uma mulher saiu do carro praguejando e avaliando a bagunça. "O que aconteceu?" perguntei, completamente horrorizada. Ela explicou que estava ultrapassando um caminhão cerca de 5 milhas atrás, bem ao lado da cabine, quando o caminhão atingiu um servo que estava na sua faixa. Segundo ela, o servo simplesmente explodiu, espalhando sangue, ossos e vísceras como se fosse uma bomba. Ela disse que seu carro passou por cima de partes do servo e foi atingido por sangue e outros detritos, enquanto a estrada ficava escorregadia com o sangue, fazendo-a temer perder o controle do veículo. O caminhão continuou e ela não pôde parar porque havia muita gente atrás dela. Então dirigiu até a estação de descanso para verificar os danos. Ela continuou circulando o carro e praguejando, e eu perguntei se podia fazer algo, mas ela já estava ao telefone com alguém, então eu simplesmente saí. Foi uma situação bizarra. Eu não bebo nem uso drogas. Sou notívaga, então não estava realmente cansada. O que tinha acontecido, afinal? Claramente, havia um servo. Como eu não o atingi? Como não perdi o controle do carro completamente? O que diabos penas prateadas e lousas translúcidas empurradoras tinham a ver com tudo isso? E para onde elas foram depois que eu me afastei? Isso aconteceu há alguns meses, quando eu estava em casa sozinha. Moro num apartamento que só tem 3 andares e não possui elevador, então, se você vive no último andar, tem que subir todo o caminho pelas escadas. Esse episódio ocorreu ao meio-dia, enquanto eu estava desfrutando de um momento relax em casa e minha mãe havia saído para buscar minha irmã na escola, o que significava que eu precisava atender um homem que passa todas as quintas-feiras vendendo galões de água. A questão é que ele deveria entregar os galões às 2 da tarde, horário que minha mãe especificamente pediu para ele vir, porque de outra forma ninguém estaria em casa. Mas, nesse dia específico, ele chegou ao meio-dia. Ele tocou a campainha, eu avisei pelo interfone que precisávamos de 2 galões e desci para buscá-los. Uma vez lá embaixo, há um corredor bem longo até se chegar à porta de entrada do prédio. Eu o cumprimentei e ele respondeu com um olá meio divertido. Conversamos rapidamente e eu lhe entreguei o dinheiro, ao que ele respondeu dizendo para eu não me preocupar, pois ele subiria com os galões até meu apartamento. Eu disse que podia levar, mas ele insistiu. Enquanto subíamos, ele começou a me fazer perguntas pessoais, como minha idade e o motivo de eu não estar na escola, o que imediatamente acendeu alertas vermelhos em minha mente. Eu respondi que estava prestes a ir para o trabalho, então claramente não frequentava mais a escola. Me senti extremamente desconfortável e vulnerável. Foi terrível. Ele deixou os galões na frente da minha porta,
Então eu disse que o acompanharia de volta até a porta de entrada, e a resposta dele ainda me deixa furiosa. Ah, eu não me importaria de ficar preso aqui com você. Está brincando? Como se isso não fosse assustador o suficiente, ele ainda perguntou onde minha mãe estava. Ela está dentro, ajudando meu pai. Eu menti. Esse homem poderia ser meu pai e estava flertando com alguém que ele pensou ser uma estudante. Simplesmente não poderia ser mais repulsivo. Aquela caminhada pelo longo corredor foi a mais demorada que já fiz. Mal podia esperar para ele sair do meu prédio. Eu estava chocada, irritada e me sentindo suja, sem saber exatamente o porquê. Ao me despedir, ele teve a audácia de tentar me abraçar e eu fechei a porta na cara dele. Subi correndo até me sentir segura no meu apartamento, o que não aconteceu. Eu estava prestes a ligar o chuveiro quando a campainha tocou, não uma, mas 5 vezes. E sim, era a campainha do meu apartamento, não a da entrada do prédio. Tranquei-me no banheiro até minha mãe voltar e despejei tudo o que havia acontecido. Sabe o que é pior? Além da maneira assustadora como esse homem se comportou, foi minha mãe me dizer que eu estava exagerando. Fiquei tão brava e desapontada que não conversei com ela até voltar para casa tarde da noite. Eu a adverti para ser extremamente cuidadosa, caso minha irmã de 12 anos se encontrasse nessa situação, para nunca abrir a porta para esse homem sob nenhuma circunstância. Depois disso, ela concordou que eu estava certa. Um homem de meia idade bem intencionado não presumiria que você ainda frequenta a escola, não perguntaria onde estão seus pais e não diria que gostaria de ficar preso no prédio com você. Ele ainda aparece todas as quintas-feiras ao meio-dia. Dirigia um ônibus pelos desertos do centro da Austrália, distante mais de 500 quilômetros da cidade mais próxima. Era, literalmente, o meio do nada. Estava em uma viagem de 5 dias para buscar um grupo de mulheres anciãs aborígenes para realizar exames de saúde específicos para elas. No dia em que as levei para os exames, passamos por um lugar chamado Mentabi, para que pudessem fazer compras em uma loja de roupas e o que mais precisassem, situada de forma inusitada nessa pequena área de mineração no sul da Austrália. Partimos tarde daí, iniciando a viagem de volta de 3 horas até o local onde pernoitaríamos. No dia seguinte, eu as levaria de volta para suas comunidades no deserto. Durante a viagem de volta, todas as passageiras adormeceram, exaustas pelo longo dia, assim como a enfermeira que nos acompanhava. Fiquei sozinho na cabine do ônibus, uma conversão de um caminhão Mercedes, com as 30 passageiras dormindo na parte de trás. Eram cerca de 9 horas da noite quando, à distância, vi um farol vindo em minha direção pela solitária estrada de terra do deserto. Reduzi os faróis do ônibus, deixando apenas os de baixa luminosidade, enquanto descia uma leve depressão que atravessava um leito de riacho seco, esperando cruzar com o carro de farol único a qualquer momento. Não era incomum encontrar veículos assim naquela região, então não estava preocupado. Ao sair da depressão, liguei novamente os faróis altos, mas não havia carro algum. A estrada de terra se estendia vazia à frente, sem sinal de poeira ou de qualquer veículo nas proximidades. Nada além do deserto vazio, a estrada e eu sozinho na cabine. Mantive os faróis acesos até pararmos, cerca de 1 hora depois. Não encontrei nenhum carro ou qualquer outra coisa pelo resto do trajeto. Antes de deixar as passageiras saírem, perguntei se alguém tinha visto a luz. Elas ficaram em silêncio por um momento e então começaram a conversar rapidamente em sua própria língua, antes de descerem do ônibus. Pouco depois,
Algumas delas vieram até mim para que eu contasse exatamente o que tinha visto, sem omitir detalhes, e descrevesse o local exato da ocorrência. Apesar de ser um homem de estatura grande, que já viveu em 3 continentes e desempenhou diversas profissões, de policial a professor, de motorista de ônibus e caminhão a outras atividades, e de manter um ceticismo saudável, estou aberto a novas experiências e não me assusto facilmente. Depois de relatar o ocorrido detalhadamente, vi o espanto nos olhos das mulheres, que pareciam assustadas. Nunca esquecerei o que disseram. Motorista, temos muita sorte de você não ter parado. Se tivesse parado, ninguém nos veria novamente. Teríamos desaparecido. Quando perguntei o motivo, elas apenas balançaram a cabeça, dizendo para não falar mais nisso, pois havia assustado todas as mulheres. Muitos já ouviram falar das luzes de Min Min em Queensland Ocidental, mas seja lá o que essas mulheres sabiam sobre o que vi naquela localização, estavam convencidas de que não era algo com que se quisesse encontrar no deserto à noite. Tudo o que vi foi o que parecia ser o farol de um carro alguns quilômetros à frente na estrada. Mas se as mulheres daquela região, cujos povos sobrevivem nessa parte remota e desolada do continente há 60 mil anos, estavam assustadas a esse ponto, eu definitivamente não queria me deparar com o que quer que fosse. Isso aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. Era no meio da noite, na minha casa. Meu pai trabalhava no turno da madrugada e, como era final de semana, eu acabei ficando acordado até tarde. Eram mais ou menos entre 00:30 e 1 da manhã, quando meu pai me disse para trancar as portas e ir dormir, o que eu fiz. Fui para o meu quarto e consegui dormir, mas só por cerca de 1 hora. Por volta das 2 da manhã, acordei com o som de alguém batendo na porta dos fundos. O susto me acordou completamente. Depois de alguns momentos tentando entender o que estava acontecendo, pensei que provavelmente era meu pai que tinha esquecido algo. Como eu estava realmente exausto e sabia que ele tinha a chave de casa, simplesmente pensei que ele abriria a porta sozinho. Mas as batidas continuaram. Foi bem assustador. Então, as batidas pararam. E logo começaram de novo, mas em um lugar diferente. Alguém estava batendo na janela da minha cozinha. Continuei me convencendo de que era meu pai, mas não entendia por que ele não usava a chave que sempre levava consigo. Eu estava assustado demais para atender a porta. Se fosse alguma coisa, meu pai me ligaria no celular, que estava ao meu lado. As batidas começaram de novo, agora em outra janela. Eu estava aterrorizado, com muito medo de levantar e ver quem estava lá fora. As batidas não paravam e logo se moveram para a minha porta da frente, com mais força. Foi aí que percebi que estava paralisado de medo. Não conseguia gritar, falar ou mover qualquer músculo. Meu coração disparou quando as batidas se aproximaram de outra janela, cada vez mais perto da janela do meu quarto, onde as cortinas eram transparentes. Ainda assim, eu não conseguia me mover. Não sabia o que fazer ou dizer. Só ficava olhando enquanto o medo me consumia. Meus olhos se voltaram para a janela, e meu coração parou quando vi um homem espiando pela minha janela. Um homem alto, usando uma máscara de esqui escura. Mal consegui ver os detalhes, pois estava muito escuro, mas acho que a máscara tinha um tipo de desenho de esqueleto. Ele inclinou a cabeça levemente. Tentei gritar, mas não saiu nada de mim. Fechei os olhos e comecei a me dizer repetidamente que não era real. Quando abri os olhos, não havia ninguém lá. Senti um alívio até ouvir um sussurro alto dizendo: "Eu vou te cortar." De repente, tudo parou. Finalmente consegui me mover novamente, mas não consegui mais dormir naquela noite.
Não parecia um sonho. Nunca tinha experimentado paralisia do sono antes, e tudo parecia tão real. Não sei o que aconteceu, mas oro para nunca mais passar por algo assim. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. Acredito que tenha sido real. Eu estava sozinho em casa naquele dia, então ninguém poderia confirmar minha história. Mas na manhã seguinte, perguntei ao meu pai, quando ele voltou do trabalho, se tinha voltado mais cedo naquele dia e batido nas portas e janelas. Ele disse que não. Voltei para o quarto dos fundos, mas não conseguia ver muito pela janela. Tínhamos um pequeno quintal com um muro alto de tijolos e um portão de madeira sólido, sem nada para iluminar. Mas, pelo pouco que consegui ver, não havia nada lá fora também. Sentei novamente e liguei a música. Uns 10 minutos depois, ouvi um som assustador, como metal raspando em metal, novamente muito baixo, como se o que quer que estivesse causando tentasse desesperadamente se manter quieto. Já estava ficando bastante assustada, então fui até o nosso quarto pegar uma barra de ferro pesada que tínhamos encontrado no fundo do armário embutido. Não acendi nenhuma luz, pois não sabia o que estava acontecendo e não queria alertar qualquer possível intruso sobre minha localização dentro da casa. Lembre-se, eu não tinha como ligar para ninguém e estava ficando bastante preocupada que alguém realmente pudesse estar na minha casa. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu morava com meu ex-namorado. Havíamos nos mudado recentemente para uma casa de 2 quartos e começamos a transformá-la em um lar. Transformamos o quarto dos fundos em um escritório, já que a casa tinha apenas um banheiro, que só podia ser acessado por esse quarto. Costumávamos receber amigos para dormir no sofá com frequência e não achávamos conveniente que eles tivessem que passar pelo nosso quarto para ir ao banheiro no meio da noite. Então, já morávamos lá há aproximadamente um mês quando esse incidente ocorreu. Meu ex estava saindo com colegas de trabalho e eu estava em casa sozinha. Passei o começo da noite assistindo TV e comendo comida de delivery. Algumas vezes ouvi barulhos estranhos, mas sempre que tentava me concentrar para descobrir o que era, parava. Ficou mais tarde e decidi subir e usar o computador por um tempo antes de ir dormir. Naquela época, ainda não tínhamos telefone fixo em casa e eu estava com o celular sem créditos. Basicamente, não tinha como me comunicar com ninguém enquanto estava em casa aquela noite. Então eu estava sentada no quarto dos fundos, com apenas uma pequena luminária de mesa acesa, que mal iluminava, digitando no laptop quando ouvi os barulhos novamente. Começou como um leve ruído de arranhão, tão fraco que eu tinha que me esforçar para saber se realmente estava ouvindo ou se era minha imaginação. Desliguei a música e tentei descobrir o que era. Fui até o nosso quarto e olhei pela janela para a porta da frente. Não havia ninguém lá. Voltei para o escritório quarto e fechei as portas o mais silenciosamente possível, trancando-as e colocando uma cadeira embaixo da maçaneta. Nada mais aconteceu por uns bons 20 minutos. Comecei a me sentir um pouco tola por ter me deixado levar pelo medo e atribuí isso ao fato de ser minha primeira noite sozinha na casa. Mas dessa vez não liguei a música novamente. E foi sorte, porque comecei a ouvir sons como de 2 pessoas sussurrando, ambas com vozes masculinas. Não parecia que vinham de dentro da casa, porém. Eu tinha deixado a janela aberta um pouquinho e o som parecia estar vindo de lá. Fui até o banheiro para ver se conseguia olhar melhor para o beco que ficava nos fundos da casa. O cômodo onde eu estava e o banheiro formavam um L ao redor do quintal, com o banheiro se estendendo mais para fora. Subi no parapeito e abri um pouco mais a janela para tentar ver o beco.
Não consegui ver nada, mas os sussurros estavam mais altos e vinham diretamente de trás do meu portão. Não conseguia ouvir frases inteiras, mas ouvi o suficiente para concluir que os homens que estavam lá haviam nos visto nos mudar e notaram que tínhamos bastante equipamento valioso: guitarras, computadores, minha câmera DSLR, TV, consoles de jogos, etc. Imaginei que perceberam que eu estava em casa sozinha e estavam esperando eu dormir para tentar entrar na casa. Fiquei ali parada, parecendo uma eternidade, até que o som mais alto do mundo ecoou até mim. Eles haviam se cansado de tentar ser furtivos, e um ou ambos estavam se jogando contra meu portão, tentando arrombá-lo. Eu podia ver o portão tremendo sob os golpes, e só podia imaginar o quão grandes esses homens deveriam ser. Eu sou uma garota pequena, e naquela época pesava cerca de 48 quilos. Como você pode imaginar, fiquei pálida de terror ao ver meu portão gemer sob a pressão. Fiquei sentada, agarrando aquela barra de ferro, tentando pensar onde poderia me esconder dele. De repente, uma luz ofuscante me cegou. No começo, entrei em pânico e me escondi, pensando que eles estavam iluminando a parte de trás da casa com uma lanterna. Mas então, ouvi latidos e gritos. Olhei de novo e vi que a casa do outro lado do beco tinha um holofote instalado, iluminando o próprio quintal, o meu e o beco com luz. Ouvi resmungos e xingamentos, e então 2 conjuntos de passos apressados pelo beco. Fiquei trancada naquele quarto dos fundos até meu ex-namorado chegar bêbado por volta das 4 da manhã. Não preguei o olho a noite toda e quando fui ao quintal de manhã, meu portão estava pendurado por uma dobradiça, permitindo fácil acesso pelo beco. Quando olhei para a parte de trás, a fechadura estava coberta de arranhões, como se alguém tivesse tentado forçá-la. Se não fosse pela casa atrás de nós, eu temo pensar no que poderia ter acontecido.